que a vigilância, ela tem que ocorrer praticamente o tempo todo. Por quê? Porque a gente está sujeito a cair em tentação a qualquer momento. É alguém que faz uma provocação, é uma situação adversa daquilo que você estava imaginando, é um imprevisto que acontece, a gente abre a guarda e a gente abre esse espaço para essa influenciação mais negativa, portanto a vigilância. Ele diz assim, vigilância é uma meditação em ação. Então nós estamos meditando o tempo todo. Então os orientais fazem o processo da meditação, não é? Aquele processo, aqueles ficam concentrados, né? Ficam naquele silêncio, é o tipo de meditação. O ocidental tem dificuldade para fazer esse tipo de meditação. Mas Jesus propôs essa meditação para nós. A meditação de estar no tempo presente, observando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos, a cada instante. Se eu estiver ansioso, preocupado com o que vai acontecer mais para frente, eu não estarei no tempo presente. Se eu ficar preocupado e trazer para cá para o presente as coisas que eu vivi no passado e continuar remoendo aqui no presente, eu continuo não estando no presente. Então, o que vai acontecer no dia agora, naquele instante, eu estou perdendo foco. Eu estou perdendo a chance de ficar observando o que está acontecendo. Então, eu não estou vigilante. Então, se eu não estou vigilante, as chances de eu cair em tentação é maior. Deu para entender até aí? Então, a vigilância que Jesus propõe é uma meditação o tempo todo. Você está ali observando, verificando, repensando, olhando o que você está fazendo. Você tem que estar ali, centrado naquele momento, com aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque senão a gente se perde. Foi o que aconteceu comigo. Hoje fazer uma palestra, o meu pendrive ficou na casa onde eu fiz a palestra. Por quê? Porque eu saí com pressa. Porque precisava sair para entrar no outro grupo para fazer o trabalho que tinha que fazer. Então a gente saiu correndo, saiu do foco. Se eu estivesse no meu foco, fazia o processo todo que tinha que ser feito. Mas não observei que isso aconteceu. Eu chego aqui hoje, cadê o pendrive? Não está. Mas por isso a gente vai deixar de fazer. Né? A gente segue o roteiro. E quem fez o pendrive foi eu mesma, né? Então eu sempre escrevi. Então, a meditação é isso. Aí diz assim, observação constante de nossas atividades e de nossas atitudes. O tempo todo. Necessidade de autotransformação diante das tentações percebidas. Então, as tentações chegam, é o ego que está falando. Então eu tenho que observar. Por que ela veio? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou com esse pensamento de raiva? Por que eu estou com medo? O que eu estou sentindo naquela situação? Então o ego está falando. Mas eu tenho que observar o que está nas entrelinhas daquela emoção que eu estou sentindo. Para quê? Para fazer o quê? A transformação. Porque às vezes a gente entra nessa preocupação, nesse medo, a preocupação com o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, será que eu vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, será que eu vou conseguir um trabalho para continuar, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo? Porque a própria mídia amedronta. Teve uma semana passada, acho que a semana passada, veio uma tempestade aí, tome cuidado, porque pode inundar. Ficou todo mundo apavorado. As pessoas ficam apavoradas. Não aconteceu nada aqui. Quando acontece, a gente não sabe. Acontece. E ninguém previu. Né? Então acontece uma vez, não quer dizer
outra hora. Aí as pessoas acham que vai acontecer sempre. Então vai criando aquele pânico nas pessoas. Se a gente não se observar, a gente entra nessa energia criada por outras pessoas. Que a gente precisa prestar atenção. Não que a gente não fique atento, mas não entrar nesse pânico que as pessoas criam. Aí ele coloca assim: observação amorosa de nós mesmos para conciliação com os nossos adversários internos. Quem não tem os seus próprios adversários internos? Cada um tem os seus. É fácil identificar os dos outros. O difícil é identificar os meus. Porque os dos outros eu não vou poder mudar. Mas os meus eu vou poder mudar. Porque eu tenho que ter o controle dos meus. O que o outro está fazendo é problema do outro. Eu não vou responder pelo outro. Quando o outro desencarnar e eu desencarnar, eu não tenho nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer. Quem vai responder é o outro. Agora, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, eu vou responder. Então, eu preciso reconhecer isso em mim para fazer o quê? As mudanças que são necessárias. E não é a mudança de fora, é a mudança de dentro para fora. Ah, porque fulano tem que mudar, porque está difícil, porque isso. Não é o fora. O fora é o que está lá. Agora, como eu vou receber o que vem de fora em mim, aí é problema meu. O que eu vou fazer com isso? Aí entra o que? A vigilância. O vigiar. Porque senão a gente entra num círculo de violência, de revide, de agressividade, de medo, de pânico, que não há uma lógica ali, porque é do outro, não é seu. Às vezes a agitação do outro, a gente acaba se contaminando com a agitação do outro. Mas a agitação é do outro, não é nossa. E a gente acaba entrando no mesmo. Então, esse é o vigiar. Você parar e pensar, não, isso não sou eu. É o outro. Então, o outro fica com o que é dele. Deixa o que é dele lá. Porque a gente já tem a nossa cota aqui. Para dar conta. Se eu tenho que dar conta da cota do outro e da minha, fica complicado. Tudo bem na vigilância? A oração. A oração é um instrumento que a gente tem de quê? De transformação interior. Então é a oportunidade que a gente tem de contactar com Deus. Mas como que eu vou orar? Eu vou orar com a alma, com o sentimento. Não com palavras, só pelos lábios. Eu vou orar entrando em conexão, uma conversa com Deus. Mas onde está Deus? Em qualquer lugar. Nós estamos mergulhados em Deus. Não é nem Deus que está em nós, nós estamos nele. Então você vai lá e conversa. Na sua oração você conversa. Ó, o problema é esse. Estou passando por isso. Só sabe quais as minhas dificuldades. E não adianta você pedir assim para tirar aquilo. Você vai pedir assim: preciso de força, de energia, de uma luz para eu entender o que está acontecendo, o caminho para eu tentar resolver, força para poder seguir em frente. É isso que a gente vai pedir. E a espiritualidade ajuda. Às vezes a gente não consegue resolver tudo. A gente às vezes quer tirar a dor do outro, quer tirar o problema do outro, quer tirar os nossos problemas, e aí não dá. Porque às vezes tirando o problema que tem, complica mais depois. Porque a gente é assim,
gente vem à casa espírita, a gente passa por tratamento, nós melhoramos. E depois? O que a gente faz com a melhora? A gente volta a fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes? Ou a gente não volta mais? E a gente acha que só aquele processo acabou. Já melhorei, não preciso mudar nada. É como um remédio. Você está com uma dor, você toma um remédio. Ainda bem que existe um remédio. Você toma um remédio, a dor passou. O problema passou. Não é nada tão grave, o remédio deu resultado. Daqui a algum tempo, você está de novo. Aí você vai lá e pega o remedinho de novo, toma ele outra vez. Dá um tempo, passou de novo, volta outra vez. A dor de cabeça, o mal-estar de estômago. Aí você não está olhando para a causa daquilo. Você está consertando um efeito. A causa não. A causa está lá, que a gente não está olhando. Às vezes uma mudança alimentar, às vezes uma mudança de comportamento, às vezes uma nova atitude. É aí que entra a vigilância. E a oração entra para quê? Para eu perceber, pedir ajuda daquilo que eu não estou compreendendo. O que eu preciso aprender naquela lição que está vindo? O que eu preciso compreender ali? Então a oração entra aí. Para a nossa conexão com a espiritualidade, para receber o auxílio, a ajuda. A hora que eu identifiquei onde está o problema. Preciso reconhecer isso. E às vezes a gente não quer olhar para isso. E às vezes quando a gente faz atendimento online, fraterno, quando você leva a pessoa a olhar para as questões internas dela, ela sai fora do chat. Tudo bem. Não está preparada para olhar dentro ainda. Ela vai entrar de novo às vezes. Porque não quer olhar para isso. Deu para entender o que eu estou falando? Então, essa é a vigilância. Por isso que Jesus diz, brilhe a vossa luz. Ou seja, coloque luz onde tem a sombra. Quem de nós não tem as suas sombras? Que a gente não ligou ainda a lanterninha para olhar lá. Então a gente precisa colocar a lanterninha. Né? Então eu preciso transmutar, mudar, ressignificar esses desequilíbrios que a gente tem. Então tem uma passagem do Evangelho que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então lá, entra no aposento e fecha a porta. Quer dizer isso? Que aposento que eu tenho que entrar? Meu aposento interno. Meu quartinho lá, tem os nossos entulhos, as coisas que a gente acumulou. Não é quartinho físico, não, é quartinho interno. Das nossas relíquias que a gente vem acumulando do passado, as nossas crenças, as nossas vivências, aquilo que constitui a nossa personalidade, aquilo que nós já guardamos e conquistamos que está ali, que a gente não quer ver, os nossos padrões mentais. Então entra naquele aposento, fecha a porta e vai orar. O que está ali que está me prejudicando? Quem que está ali que está atrapalhando o desenvolvimento da minha vida?
que padrão de pensamento e de sentimento eu tenho que está bloqueando a minha vida. O que eu estou guardando lá, que eu não perdoei, que eu estou com mágoa, estou com ressentimento, está guardado ali, ó. E a coisa não vai para frente, porque eu não quero olhar. Porque eu sempre acho que a culpa é do outro. Nunca é minha. Na realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo. Então ele coloca assim: ora teu pai que vê o que está oculto. Então, quando você ora, a espiritualidade sabe o que está ali dentro. E aí entra o quê? A fé. O crer. Você, através da oração, da conexão com a espiritualidade, você vai desbloquear aquilo lá que está bloqueado. E ninguém vai fazer isso por nós. Quem vai fazer somos nós. É autoconhecimento. O que a doutrina espírita propõe? Educação da alma. E não cura de corpos. Porque a cura do corpo vem com a cura da alma. Porque o que instalou no corpo físico vem da alma. A alma precisa se curar. Tá difícil, gente? Tá difícil? Não? Vocês estão muito introspectivos, né? Reflexivos. É isso? Tá bom. Te recompensará. Olha que interessante. Você vai receber energias amorosas divinas que irão te ajudar a vencer. Então Deus nos recompensa. Quando a gente vê o problema, a gente passou pela vigilância, observou, orou pedindo ajuda, e a recompensa vem. Você vai ser ajudado a vencer. Batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te, o céu te ajudará. Mas eu tenho que fazer um movimento. Se eu não fizer um movimento para a direção que eu quero, a espiritualidade não faz nada. Porque elas não violam, eles não violam o nosso livre-arbítrio, os nossos poderes de decisão. Ok? Então, nós temos condição de superar toda e qualquer dificuldade que nos prejudique a evolução espiritual. Todos temos, por isso nós viemos para cá. Ninguém veio para cá para ser derrotado, para ser punido, para viver em sofrimento. Não. A gente não veio para cá para isso. A gente veio para cá para buscar o caminho da felicidade. Eu só busco o caminho da felicidade amando. A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ok? O Livro dos Espíritos diz assim na questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações. Então, se eu não fizer esse mecanismo, eu fico vulnerável. Se você não orar na sua casa, deixar só para fazer isso aqui, você está desguarnecido lá na sua casa. Cadê o evangelho no lar? Tem o evangelho aqui, ó. O evangelho no lar tem que acontecer dentro de casa. Jesus foi o primeiro que instituiu o evangelho no lar. Está no livro de Jesus no lar, na casa de Simão Pedro. Antes de Jesus pregar fora, nas multidões, ele
fez o primeiro culto cristão no lar na casa de Simão Pedro. Ele disse para gente, para nós, que o primeiro ponto de luz é dentro das 4 paredes do lar. Então tem que instituir o evangelho no lar. Todo mundo faz o evangelho no lar aqui? Quem faz é pouco, gente. Aí a gente reclama da guerra, a gente reclama da violência, a gente reclama da agressividade. Mas se cada lar fizesse o seu evangelho no lar, nós já teríamos mudado a atmosfera planetária para muito melhor. Porque a gente ainda vem achando que a resolução das nossas dificuldades está fora de nós. A casa espírita não vai resolver os seus problemas. Pode te ajudar. Mas se você não aproveitar os resultados que ela te oferecer, os problemas voltam de novo. Até cair a ficha. Até você entrar lá no seu aposento, fechar sua porta, reconhecer que é uma atitude que tem que ser tomada. Essa é a situação. Então, existe uma outra passagem. Aqueles que orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, aquela proposta de um Deus interventor que vai resolver tudo para a gente, não existe. Quando você fala assim, a coisa está preta, joguei para Deus. Larguei de mão, Deus resolve. Tem que largar de mão. Não tem que largar de mão o filho problemático, não tem que largar de mão o pai difícil, a mãe difícil, o cônjuge complicado. Tem que largar de mão. Porque ele está ali porque tem alguma ligação com você que precisa ser resolvida. Reconciliar com o seu adversário quando está com ele a caminho. Evangelho. Esse evangelho vai acabar hoje aqui. Então, se veio para você, se está ali, são os desafetos que chegaram. Que hoje a gente acha que não tem nada a ver com a gente, mas tem muito. Porque aqueles que estão nascendo dentro do nosso lar são aqueles que nós já temos vínculos de existências pretéritas, sejam eles afetos ou desafios. Então eu preciso me reconciliar. Mas vai estar difícil. Mas pelo menos você faça a sua parte. Não dificulte isso. Não dificulte isso. É a vigilância. E entra com a oração. Se você largar de mão e deixar... Tem gente que eu escutava falar assim, joguei para a próxima encarnação. Para a próxima reencarnação. Aí já jogou longe, né? Já pelou. Porque a próxima reencarnação a gente acha que é fácil, né? Na próxima reencarnação eu resolvo. Juntar os personagens todos no mesmo contexto não é fácil não, gente. Não é fácil. Essa oportunidade é única. Uma próxima pode demorar muito. Então vem agora. Venho agora. Aí eu jogo para Deus. Deus resolve. Porque, olha, não dá. Aí ele diz assim, mas para que você está fazendo aí no planeta Terra? Mandei você para ir para quê? Para me mandar tudo de volta? O que vai acontecer? Eu faço uma reprogramação novamente para voltar de novo. E aí vem mais complicado ainda. Então essa é a postura de um Deus interventor que resolve tudo, subtraindo a gente das dificuldades do nosso crescimento espiritual. Isso é falta de vigilância. Nossa. A gente precisa estar vigilante. Prestar atenção
atenção por que aquilo está ali. Qual é a lição que eu tenho que aprender? Que eu ainda não aprendi. Porque ela vai se repetindo até eu aprender. É como a escola. Agora não reprova mais, né? Mas na nossa época mais antiga reprovava. Então você não aprendeu, você vai fazer de novo. Você vai para a recuperação, até você aprender. Se não aprendeu, faltou, bolou aula, nunca assistiu aula, perdeu o ano, vai fazer de novo. E fazer de novo não é tão simples. Não é tão fácil. Ok? Então, o nosso pensamento, quando a gente se conecta em oração, essa área aqui do nosso globo frontal é a área de conexão com a espiritualidade. Então, aqui dá uma conexão, quando a gente faz oração, que nos liga com os planos maiores. Nós estamos em desenvolvimento dessa área. Então, a pessoa que está em oração, isso já está provado cientificamente, essa área se expande. Então, o pensamento conectado em oração apresenta nos lobos frontais a área nobre do cérebro como representante físico dessa potencialidade espiritual. Faz do ser humano a única espécie capaz de pensar e orar com autonomia e livre-arbítrio. No livro, na obra de André Luiz, no livro O Mundo Maior, o Espírito Calderaro, ele fala dos 3 andares da casa mental. Tem 3 andares na casa mental. E ele explica que esse andar é o andar mais conectado com a espiritualidade. A gente tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro inicial. Temos o cérebro límbico e os lobos frontais. Nós estamos nesse límbico aí para se resolver, que está centrado com essas emoções. E a oração nos conecta com a espiritualidade. Então, nós somos muito mais do que a gente está imaginando. A oração não foi deixada para nós por acaso. Esse é o nosso religar com Deus. É o Wi-Fi, eu sempre falo que é o Wi-Fi, né? É a internet com Deus. Não cai, pode conectar 24 horas por dia, de graça, não paga nada, é grátis. E está disponível a hora que a gente quiser. E é uma rede mesmo. Porque Deus sabe tudo. A gente não tem as redes de internet, que sabe o que acontece do outro lado do mundo, rapidinho, em segundos. Vocês acham que o cosmos, como isso funciona? Muito mais rápido do que a gente pode imaginar. A gente só está tendo uma visão agora desse mecanismo. Mas o mundo espiritual já faz isso há muito tempo. Frações de segundos. Então, eu vou resumir. Vigilância diária do quê? Sentimentos, pensamentos e ações que precisam ser modificadas em nós. Tira o olhinho do outro. Põe o olhinho para você. Põe a lente para você. Oração. Instrumento de aquisição de forças para mudança em nós, criando uma psicosfera de luz em nós. E a vontade, a ação da vontade, que é a potência da alma. Fazendo o quê? Nos direcionando, nos levando no caminho da gente poder fazer as modificações que precisam ser modificadas. As transformações que precisam ser realizadas. Porque você pode ficar no âmbito do pensamento, no âmbito do sentimento, mas não tem ação. A vontade é que vai te impulsionar a agir.
Então, obter forças para a superação das dificuldades íntimas que prejudicam a nossa evolução. A oração vai fazer isso. Então, consciência e responsabilidade por nossas ações e escolhas. Tem que saber o que eu estou fazendo. Tudo que eu faço volta para quem? Para a fonte. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, volta para quem? Para quem emanou. Não adianta fugir disso. Está na lei. Está na lei. Então, lá no Evangelho é dando que se recebe. Se você dá ódio, raiva, vingança, falta de amor, você recebe tudo. Agora, se você dá tolerância, dá amizade, dá cooperação, dá solidariedade, dá fraternidade, você recebe tudo. Saber que o que é melhor para nós, o que traz equilíbrio e harmonia, é o quê? Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações, entender como é o meu comportamento em determinadas situações. Somos nós. Tenho erros, tem coisas que não gosto, mas eu tenho que olhar isso de uma forma amorosa para mim, para eu poder fazer o quê? Melhorar. Não ficar me culpando, me condenando porque eu sou assim, porque eu sempre fui assim. Não. Você foi. Agora você está tendo a chance de mudar. Você vai carregar isso para a próxima encarnação? Desse jeito? Não dá. Então é esse olhar que a gente precisa ter para a gente. Como é que é a minha personalidade? Quando as situações acontecem, como é que eu reajo? Isso é uma observação. Isso quer dizer o quê? Vigilância. Vigilância. Eu estou vigilante. Eu estou atento às minhas reações. E aí, quando eu percebo que vou desequilibrar, oração. Por isso, vigiai e orai para não cair em tentações. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Gratidão mais uma vez por estar aqui. Pela paciência de vocês me ouvirem, tá bom? E auxílio da espiritualidade, né? Fazer a prece? Isso. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor e Mestre amigo, aos benfeitores queridos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, pelas bênçãos que recebemos na tarde de hoje, que possamos levar para os nossos lares, para todos os lugares que nós caminhamos, essa energia recebida de harmonização, de equilíbrio, de paz, que recebemos na tarde de hoje. Que possamos estender essas energias pela paz mundial, pela paz de todos os seres, pela nossa paz, pedindo por todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis do planeta Terra, irmãos nossos, que possam estar recebendo também as energias que se formam aqui, que a espiritualidade possa aproveitar e auxiliá-los também. Que nossas mãos, nossas pernas, nossos braços, nossa inteligência produza sempre coisas boas, que a gente possa colaborar com Deus no auxílio daqueles que mais necessitam, tanto quanto a gente também um dia precisa e seremos ajudados por eles também. Que a paz de Jesus nos envolva hoje sim. Gratidão.